Olá, titionautas, titiomática na área, para estar fazendo essas trocas de informações matemáticas. Afinal, a gente está no Titio Channel, onde as informações matemáticas são trocadas de forma amistosa. O estudo de hoje, e a gente vai estar debatendo o estudo da reta. É com ela que vai ser feito o nosso trabalho. A partir da reta, a gente vai obter relações fundamentais e que partes a gente pode estar tirando de uma reta. Só que antes, vamos lembrar o que é uma reta? Uma reta é um ente geométrico. E um ente geométrico é uma entidade. E uma entidade a gente não define. A gente aceita, é uma ideia intuitiva, e a partir dessa ideia a gente vai fazer a construção de outros elementos. Como um plano, a partir de retas infinitas e dispostas uma do lado da outra, a gente consegue formar um plano, que é uma figura bidimensional, que é o plano. Só que a reta, ela é unidimensional. A reta, ela apresenta somente uma dimensão. Além disso, a reta ela é ilimitada, ou seja, não tem começo e nem fim. Ela vai para o infinito nas duas direções. Além disso, é a partir das retas que a gente consegue medidas de comprimento ou de largura. É com elas que a gente vai estabelecer lado e largura de figuras bidimensionais. Então, por isso que a gente fala que uma reta é um ente, porque é uma ideia intuitiva, a gente não define, tem uma dimensão, é ilimitada nas duas direções. Além disso, a gente consegue atribuir comprimento ou largura. Por isso que a gente vai formar as figuras bidimensionais. É a partir dessas retas, é com essas entidades que a gente faz construções geométricas. Só que vamos ver como é que a gente representa? Uma reta, então, ela precisa de dois pontos para ela existir, e com esses dois pontos, a gente consegue traçar uma reta. E lembrando que uma reta são figuras não curvas, e precisa de dois pontos para garantir a existência de uma só reta. E para representar a reta, a gente usa uma letra minúscula. É o que vocês estão vendo ali, ó. Essa reta R, ela vai passar pelo ponto A e pelo ponto B. E aí a gente faz a seguinte leitura. É uma reta R passando pelos pontos A e B. Como é ilimitada, a gente não representa a reta ao infinito. A gente só desenha uma parte dela ali. E aí o que a gente faz? Coloca uma flecha para estar falando que ela é ilimitada, ela tende ao infinito. Então, como tem duas flechas, a gente vai acabar representando ali, ó, a reta, como ela passa pelos pontos A e B, a gente coloca A e B e uma flecha dupla, para estar falando que é uma reta. Então, ali é uma reta R passando pelos pontos A e B. Por isso que eu vou colocar em cima a flecha dupla. Então, toda vez que vocês observarem esse símbolo de flecha dupla em cima de duas letras maiúsculas, é porque é uma reta. E uma reta sempre vai estar passando por dois pontos. E também é equivalente, é a mesma coisa, está falando que é uma reta também R passando por B e A. Então, essas duas representações, elas são idênticas, elas representam as mesmas coisas, que no caso é a reta passando pelos pontos A e B. E aí, com a reta, como ela é infinita nas duas direções, a gente pode tirar partes. É o que a gente vai estar vendo aqui. E a primeira parte que a gente vai estar vendo é a semi-reta. Então, a semi-reta, quando a gente fala semi, a gente lembra só de uma parte. Então, aqui no caso, uma parte da reta ela vai ser limitada por um ponto. Ou seja, ela só é infinita em uma direção. A outra vai apresentar uma origem. É o que a gente vai estar vendo. Então, a reta ela é infinita dos dois lados. E aí a gente tira uma parte infinita, coloca um ponto de origem. E aí a gente constrói a reta infinita só para uma direção. E aí vai apresentar a origem. É o que a gente pode ver aqui, ó. Começa no ponto A, passa pelo B e continua infinito em apenas uma direção. Então, ali no caso, é uma semi-reta de origem A passando pelo ponto B. Como é uma semi-reta que só é ilimitada em uma direção, a gente só vai colocar uma flecha única. Agora a gente pode trocar. Pode falar que agora começa no ponto B, que é a origem, e já vai passar pelo ponto A. Ali já é uma semi-reta em que ela é ilimitada no ponto A. O outro não, ela é ilimitada no ponto B. E aí a gente vai falar o quê? Que é uma semi-reta de origem B passando pelo ponto A. Então, a representação AB com flecha única e BA com flecha única são diferentes, porque aqui a origem muda. Porque eu estou falando ali, ó, sendo assim, uma porção é ilimitada em uma direção.
Ou seja, uma parte vai para o infinito e a outra não, é onde começa. A gente fala que tem um limite, e o limite é um ponto, só tem um limite. Então, a primeira parte da reta foi o quê? A gente pegou uma reta que era infinita nas duas direções, tirou uma parte infinita. E a outra, agora, a outra parte, é tirar a segunda parte infinita. E aí, o que a gente vai obter? Um segmento de reta. Então, o segmento de reta é uma parte da reta limitada por dois pontos. Além disso, apresenta extremidades, ou seja, começa e acaba. Aqui na semi-reta, não. A semi-reta, ela começa, mas não acaba. E na reta, nem começa e nem acaba. A semi-reta começa, mas não acaba. E o segmento de reta, ele tem origem e ele também vai ter o que? Fim. Como a gente tem extremidades, e a gente sabe onde começa e onde acaba, é onde a gente fala que a menor distância entre dois pontos é uma linha reta. Na realidade, o que eu estou falando disso é de um segmento de reta, porque segmento de reta é a única parte da reta que a gente consegue atribuir um comprimento, uma medida. Na semi-reta não é possível, porque é infinito de um lado, e na reta ela é infinita dos dois lados. Então, a gente não atribui comprimento. No segmento, a gente já atribui. É o que acontece aqui, ó. Começa no A e vai no B. Ou eu também posso falar do B e vai para o A. O tamanho é o mesmo. Então, ali a gente fala que são equivalentes. Fala de A para B ou de B para A. Podem observar que não tem flecha. Aonde aparece flecha no desenho é para falar de reta ou de semi-reta. E semi é parte. E o segmento não, ele começa e acaba. É a distância entre dois pontos. Então, quando a gente falar a distância entre dois pontos, é porque eu estou falando de segmento de reta. Então, aqui o que vai acontecer? A gente vai ter um segmento de reta de extremidades A e B. Como não tem flecha, a gente só vai colocar um traço em cima. Aí vocês podem observar que AB traço é equivalente a BA traço, porque ali a gente vai ver que é o mesmo tamanho, então são equivalentes. Então, AB é o mesmo segmento BA, até porque os tamanhos são iguais. Assim como a gente segmentos, a gente também pode seghaus. E aí fica a minha piadinha sem graça para vocês. E aí a aula de hoje acaba com essas informações. E a ideia agora é procurar assuntos e treinar. Afinal de contas, a gente precisa exercitar a mente. Até uma próxima. Dê uma curtida no vídeo e me sigam aí nas redes sociais. Um grande abraço.